A paz do Senhor Jesus para todos que estão neste momento sintonizados com esta live. E eu pergunto como vocês estão, se estão animados para nós entrarmos nos assuntos importantes da Bíblia Sagrada. Convide os seus amigos, convide o seu vizinho para que venha compartilhar conosco, pois existe muita sabedoria neste livro que vamos relatar. E com certeza nós vamos simplificar o entendimento. Vamos procurar o máximo simplificar para que nós venhamos a entender melhor sobre o nosso Criador e sobre a nossa própria existência. Vamos também nos conhecer melhor, pois a função de Jesus Cristo na terra foi essa: trazer para nós um caminho, um relacionamento com este Pai que nos criou, que falava há tempos atrás com a humanidade de forma que ninguém sabia quem era, simplesmente falava que era Deus. Então Jesus Cristo veio trazer grandes conhecimentos. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a verdade de Deus. Então ele veio ao mundo para que todos pudessem se relacionar com ele. E nesse momento nós queremos simplificar o máximo a esses 66 livros da Bíblia Sagrada. Esses 66 livros da Bíblia Sagrada que cria tantos problemas para as pessoas que lêem e têm dificuldade de interpretar as Escrituras. Olha, às vezes nós ficamos impressionados com alguns eruditos da Bíblia Sagrada, que uma hora fala de um Deus tão poderoso, na mesma hora fala de um Deus tão fraco, que se entristece com a humanidade, sendo ele onipotente, onipresente e onipotente. Então, por favor, em nome de Jesus, convide o seu vizinho, convide ele para compartilhar conosco. Como é que você está? Nós queremos, neste momento, fazer com que a Bíblia Sagrada seja simplificada, pois existe uma sabedoria imensa neste livro de Gênesis. Existe a maior sabedoria, da qual os homens se confundem, principalmente os grandes eruditos da Bíblia, porque a palavra de Deus ela tem que ser revelada. E a literatura aponta para um Deus tão fraco, um Deus que não consegue dominar, um Deus que tem tanto poder, mas que os demônios estão sempre vencendo na terra. E na realidade não é nada disso. Deus tem o controle de tudo que ele fez. Por isso, nós queremos que vocês, neste momento, venham fazer o máximo de força espiritual para entender o que nós vamos relatar nessa live. Nós falamos da live anterior sobre o que estava acontecendo no país e envolvemos muitas matérias, e eu chamei a atenção de vocês para que vocês pudessem compartilhar conosco, para ver o valor que vocês, que a humanidade, que nós temos para o nosso Criador. Então, no livro de Gênesis, ele vai revelar muitos segredos do Pai da criação. E nós precisamos interpretar à luz do Espírito Santo, para que nós não venhamos a ser mais um religioso e fazer mais menção das religiões do que da própria verdade de Jesus Cristo. Jesus, quando chegou à terra, disse: eu sou a verdade. Ele não veio simplesmente falar a verdade,
para condenar o mundo. Ele veio dizer: eu sou a verdade. E quando foi que essa verdade entrou em nós? É isso que nós queremos chamar a sua atenção. Quando entrou a verdade e a mentira no ser humano? Quando foi que aconteceu isso? Nós vamos ver no livro do Gênesis, capítulo 2, quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ali, ele trouxe a sua existência. Naquele momento, Deus traz a sua existência no meio dos humanos. Para os anjos, ele trouxe a sua existência primeiro, depois com os seres humanos. Então nós vamos penetrar num pouco de ciência com Deus. Vamos procurar um pouco da sabedoria de Daniel. Vamos procurar um pouco a sabedoria de Deus para nós entendermos quem somos. Quem nós somos para Deus e qual o valor que nós temos para Deus. Chama a atenção de todos os nossos amigos, chama a atenção de todos os que estão compartilhando conosco dessa live. E eu peço que propague, pois existe uma forte sabedoria. A maior sabedoria da Bíblia está aqui, no Jardim do Éden. Então vamos lá? Vocês agora compartilhem conosco. Aqueles que quiserem entrar no assunto, quando nós estivermos relacionando com esta revelação, pode ficar à vontade, e nós queremos o maior número para nós entendermos. E com certeza nós não vamos ser mais religiosos, nós vamos ser mais cristãos, vamos ser mais temente a Deus do que antes, se nós entendermos este mistério do Jardim do Éden, o mistério da criação do homem no sexto dia. Vamos lá! Estão prontos? Se estão prontos para nós iniciarmos esta batalha espiritual, podemos dizer, porque precisamos ter um entendimento profundo do que nós vamos falar. Nós, na nossa casa de oração, nós já entramos muito em debates com os nossos pastores referente a este quadro com o nosso Criador, quando ele faz o homem. Vamos lá. Dentro da concepção de cada um dos nossos colaboradores, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Eu começo com uma pergunta para quem está nos ouvindo. Deus sabia que o homem iria comer do fruto que ele proibiu? Pergunta. Eu não sei se alguém pode me dar a resposta agora, desde já. Deus sabia que Satanás iria lá no Jardim do Éden para tentar os inocentes, sim ou não? Deus sabia do que iria acontecer com o mundo depois que Adão comesse do fruto proibido, sim ou não? Essas são as perguntas para nós chegarmos ao entendimento perfeito do que eu quero falar. Do movimento da sabedoria do Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma, vazia, e ele começou a criar os robôs da terra. Toda a criação está robotizada. Os animais são robôs, são programados. Todos esses programados pelo Criador. Animais, vegetais, os nossos planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, tudo robotizado. Para que pudesse colocar
o homem que é a imagem de Deus em prova. Tá. Os nossos livros de conhecimentos bíblico, ele demoniza o homem que Deus criou da face da terra. Todos dizem que o culpado de tudo é Adão, que Adão tem culpa porque pecou, transgredindo as normas do Criador. Volto à pergunta. Deus, o Pai da criação, o grande conhecedor do bem e do mal, aquele que cria, não sabia que Adão iria comer? Para nós chegarmos ao entendimento perfeito e saber as razões por que de Adão comer daquele fruto. Os grandes estudiosos da Bíblia Sagrada, ele parte para a literatura. E a literatura aponta um culpado, ou dois culpados, três culpados. A literatura sempre aponta os culpados. Mas a literatura deixa de ver a ciência do Criador. Culpa todo mundo. E se esquece de que por trás de toda a literatura tem a ciência de Deus. Tem a sabedoria de Deus. Tem o poder de Deus. Então isso tira, eu acredito que se nós partirmos para esse conhecimento, nós vamos tirar muitos pensamentos e até tolir muitos eruditos e pastores que usam deste tema para seus próprios fins, colocando o bem e o mal para medir forças. O bem e o mal medindo força. Deus e demônio medindo força. Não existe isso. A guerra pertence a Deus. A sabedoria pertence a Deus. A criação dos homens pertence a Deus. Aí então alguém haverá de dizer, então é uma novela? Não. Não existe isso. Vamos partir para o incriado, para nós chegarmos à criatura. Uma pergunta que ninguém vai responder. Como se formou Deus? Como nós vamos conseguir, dentro do nosso conhecimento, procurar esse entendimento? Como se formou Deus? Ah, mas isso aí não foi revelado. Como se formou Deus? Ele é incriado. Nós só achamos isso. Ele não teve quem criou ele. Ele é incriado. Mas nós só achamos a resposta desse incriado em Cristo Jesus, o gerado. Nós só achamos a resposta do incriado em cima de Jesus, o gerado. Jesus Cristo, ele é a resposta de todas as nossas dúvidas na Bíblia Sagrada. Então, quando eu olho para essa árvore lá no paraíso, quando eu vejo Deus criando o homem e a mulher, na condição de inocentes, podemos dizer inconscientes. O inconsciente não quer dizer que não conheça. O inconsciente tem as dúvidas das coisas. Toda pessoa inconsciente, ela vive em dúvida. Nós temos o nosso período de inconsciência, até que chegamos a uma consciência perfeita sobre o nosso Criador. Então, Adão e Eva foi posto ali na condição da maior criação do Todo-Poderoso. Deus, na sua excelência, no seu poder, Deus, em toda a sua força, usou toda a sua sabedoria, usou toda. Ele não usou uma sabedoria pouca, não. Ele usou toda a sabedoria para fazer Adão.
E nas pregações que a gente escuta, muitas das vezes a gente fica decepcionado quando alguém coloca Adão como sendo uma pessoa que não teve nenhuma sabedoria, ou que foi uma pessoa criada de qualquer forma. Não, Deus colocou toda a sua sabedoria. E eu vou falar uma coisa aqui, talvez seja um ponto de expectativa para você que está ao alcance da minha voz. Eu vou dizer uma coisa que você talvez não vai escutar em lugar nenhum. Deus usou toda a sua sabedoria para me fazer, para fazer você. Toda a sua sabedoria, todo o seu poder, Deus usou. Mas como é que você pode justificar o que está falando? Porque nós saímos do cérebro de Deus. Primeiro ele pensou. Primeiro Deus pensou. Depois ele desejou. Olha bem, o incriado, na pessoa das três, que se torna na Trindade, na pessoa dos três, ele pensou, desejou e pôs em prática. Esse homem saiu de dentro de Deus. É coisa simples. Todo mundo sabe disso. Este homem saiu de dentro de Deus. O primeiro homem saiu de dentro de Deus. E ele colocou a sua imagem e a sua semelhança neste homem. Assoprou em suas narinas o fôlego da vida. E esse homem se tornou uma alma vivente. Até aí está tudo certo. Nós entendemos. Só não entendemos quando alguém chega dizendo que este Adão é o culpado de todas as coisas. Não tem ninguém culpado em nada. Ah, mas a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e assoprou em suas narinas o fôlego de vida e colocou a sua imagem e semelhança neste homem, para que ele pudesse trazer a existência dele na terra. Senão Deus ficaria no vazio. Tudo isso nós temos que juntar nesse quebra-cabeça dos homens. Isso afasta muito conhecimento das pessoas que se aproveitam das Escrituras para com isso ganhar dinheiro. As Escrituras não foi feita para ninguém ganhar dinheiro com ela. As Escrituras não foi feita com esse objetivo das pessoas usar a palavra de Deus para ganhar, para enriquecer. As Escrituras foram feitas para trazer o verbo de Deus na condição da letra. As Escrituras foi para isso. E depois o verbo de Deus vivo veio à terra para confirmar. Então vamos retornar lá ao homem, para que a gente chegue às razões porque de nós falarmos na outra live sobre o valor que o homem tem. O valor do homem é sublime. Vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode me interromper, porque nós estamos à disposição de todos aqueles que estiverem compartilhando conosco. Então agora, a partir de já, se você der ouvido a esta palavra, você vai simplificar a Bíblia Sagrada. Deus não é esse Deus fraco que as pessoas andam pregando por aí. Ele é o Criador, ele está fazendo ciência com tudo. Ele deu poder aos homens, deu livre-arbítrio a Adão para escolher. Ele deu livre-arbítrio a Adão. Mas Adão, ele não passa por este julgamento, porque ninguém pode fazer juízo de uma pessoa inocente. Adão não tinha o conhecimento perfeito. Ele vivia no inconsciente. Deus disse, não coma. E daí, não coma. Podemos dizer para uma criança, não coma. Adão não era criança. Adão vivia no inconsciente. Era o teste de Deus. Deixa eu te falar uma coisa importante. Quando alguém testa um projeto, o teste não é só no projeto, é quem está criando. Ah, mas quer dizer o que com isso? Ô pastor Daniel, o senhor é herege? Não. Deus está trazendo a existência dele.
Ele está testando, ele testou os anjos lá nos céus, ele testou os homens, e quando ele testa anjos e homens, ele está testando o poder dele de criar. Vamos entender isso. Ele é o primeiro ser, ele está se encontrando, ele está se conhecendo. Quando ele começa a criar, aí ele está trazendo a existência dele. Enquanto ele não cria, o que ele é? Está no vazio. Um pai sem filho não é pai. Um criador sem criatura não é criador. Então é isso que eu quero trazer para vocês. A letra aponta a história. A letra está correta. Toda a letra da Bíblia Sagrada está correta. Porque está escrito como é que aconteceu. Mas a letra não diz por que razão aconteceu. Qual é a ciência de Deus com os homens? Vamos retornar ao homem. Novamente, vamos lá. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia que o homem ia comer, sim ou não? Com certeza vocês estão dizendo sim. Com certeza vocês estão dizendo sim. Pois agora vamos parar só nesse sim? Vamos parar só nesse sim? Se Deus sabia, por que plantou a árvore lá no jardim do Éden? Se Deus sabia que o homem ia comer. Ah, isso aí é coisa de Deus. Com certeza, é uma ciência de Deus. Pergunto agora, se Deus sabia que o homem ia comer deste fruto, por que plantou? É a pergunta que eu fiz. Se ele plantou, vou fazer outra pergunta. Deus queria ou não queria que o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal? Se a resposta, se Deus não queria, se a resposta é essa, então existe alguém que atrapalha o projeto de Deus. Quem poderia atrapalhar o projeto de Deus? Demônio ou anjos? Quem poderia atrapalhar o projeto de Deus? Demônio, anjos e homem? O homem pode atrapalhar o projeto de Deus? Os anjos caídos podem lutar contra Deus e atrapalhar o projeto do Criador? Sim ou não? Com certeza você vai dizer, não. Com certeza você vai dizer, não. Mas é um não que precisamos ter uma ciência perfeita. Para você dizer não, você tem que procurar a ciência da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu deste fruto, Deus, na letra, escrito está, que Deus veio ao homem e perguntou a ele, onde tu estás, Adão? E Adão disse, eu estou escondido. Comeste tu do fruto que eu te falei para não comer? Ué, Deus não sabia que ele tinha que... Deus, por acaso, não sabia que ele tinha comido? Deus não sabia? Então, Deus começou a trabalhar com o homem, a partir do momento que o homem seria como Deus. Diz as Escrituras. Os pregadores costumam falar isso com muito ódio. Então Deus pegou Adão, expulsou do paraíso e amaldiçoou a terra. Olha, Adão, a partir daquele momento que ele provou do fruto, ele passou a ter algum atributo do Criador. Ah, mas atributo fica muito forte. Conhecimento do Criador. E a própria letra diz que Deus disse, com certeza, falou com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, eis que o homem é como um de nós, falou no plural, automaticamente falou com o Filho e com o Espírito Santo, isso é claro, é óbvio. Falou com o Espírito Santo e com Jesus Cristo, que é a verdade.
Eis que o homem é como um de nós. Olha, vamos ter que tirar ele. Olha, agora eu estou falando calmamente, aí você vai entender isso sem ira. Agora nós temos que tirar esse homem do paraíso, porque da mesma forma como ele comeu do fruto, automaticamente agora ele vai participar também de outra ciência, que é o da vida eterna. Então nós temos que tirar ele lá do paraíso, para que ele conheça a terra na condição, aí é onde entra outro processo, para que ele conheça o que é o bem e o que é o mal na prática, pois agora ele tem conhecimento literal, entrou o conhecimento dele. Agora vamos para a prática de Adão. Adão teria que conviver com o céu e com o inferno. Adão teria que conviver com o bem e com o mal. É o que acontece hoje. Muitos céticos, isso quer dizer pessoas que não creem em nada, muito ateus, dizem assim: se Deus existisse, o mal não existia. Mas como eu posso saber que eu tenho conhecimento do bem se o mal não existir? Então o bem e o mal é uma ciência do Criador. É um poder do Criador, o bem e o mal. Mas o que é o mal, o que é o bem? É um oposto ao outro. É um oposto ao outro. Então Adão teria o quê? Que conhecer o que é bem e o que é mal, isso na prática. Então a terra teria que se tornar uma terra caótica. Olha bem, eu estou resumindo esse livro todo, para que você entenda quem nós somos diante de Deus, para você saber o valor que você tem diante de Deus. Você tem um valor sublime. Depois nós vamos chegar a este valor. Então este Adão, que é você, ele agora tem alguns conhecimentos do Criador. Disse Deus na palavra: eis que o homem é como um de nós, conhece o bem e o mal. Vamos tirá-lo do paraíso e vamos colocar para administrar a terra. E lá, esta terra vai ser uma terra onde tem coisa ruim e coisa boa, bênção e maldição. A terra, o homem terá que escolher. Vai ter o bem e o mal junto. É onde entra, para o cético, você entender isso. Nós precisamos entender isso. Da onde quer que você esteja, o bem e o mal, a luz e as trevas. Quem criou a luz, criou também as trevas. O mesmo Deus que criou a luz, criou as trevas. O mesmo Deus que criou o céu, criou o inferno. É assim. A criatura, ele capacitou, não robotizou a criatura. E este homem, foi plantado nele, por permissão do Criador. Pela via. Qual é a via? A via satânica. Foi Satanás que foi lá tentar, como tenta hoje eu e você. Satanás o tempo todo está tentando a cada um de nós a pecar contra Deus. Satanás no momento está tentando o Brasil a se tornar um país totalmente voltado contra a lei de Deus. Agora mesmo, Satanás está tentando fazer com que o mundo se transforme no palco do anticristo. Satanás está fazendo tudo para isso. Está autorizado por quem? Por quem que Satanás está autorizado? Satanás não tem poder para fazer nada sem que Deus autorize. Isto em nome de Jesus. Satanás não pode fazer nada porque ele é anjo caído. Ele é um anjo que escolheu, se afirmou no mal. Houve uma guerra nos céus. Olha bem, eu não quero entrar aqui porque eu vou deixar para a próxima. Vamos primeiro para esse Adão. Depois nós vamos para esta guerra nos céus. Porque houve esse embate, esse combate nos céus? Porque houve no meio dos anjos essa coisa? Então isso é trabalho do Criador. O Criador trabalha, o Criador está se encontrando, o Criador está trazendo a existência dele, o Criador está mostrando o poder dele nas trevas e na luz. Por isso é que eu chamei a atenção de vocês para este fato importante. Aqui está toda a sabedoria da Bíblia Sagrada, porque aqui começa todos os processos, começa todas as heresias, começa todas as seitas e religiões que hoje nós vivemos, e um combate, cada um procurando
procurando aparecer de uma forma. Eu não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para chamar a atenção, porque é o que me deu condição de eu fazer. Eu já falei na live passada que eu não tenho parecer, não tenho formosura, não tenho dinheiro, não sou um pastor pobre, tenho cheiro de ovelha. Eu convivo com os pobres, com os necessitados, o tempo todo da minha vida. E sofro todo o mal que o mundo me traz. Sofro toda a tentação que os demônios me causam. E não coloco poder em homem nenhum. Homem nenhum na face da terra tem poder de fazer nada. Mas o homem é a maior criação de Deus. Então vamos lá para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria ou não queria que o homem comesse? Ele falou para não comer. A letra está dizendo. Deus não queria que o homem comesse ou queria que o homem comesse? Alguém pode impedir o projeto de Deus? Se alguém pode impedir, esse alguém também é Deus. Quando os demônios, ele atrapalha a obra de Deus. Se ele atrapalha a obra de Deus, é porque ele também é Deus nas trevas. Ele não é Deus, ele é demônio. É dado a ele poderes para nos tentar, para nos testar. Como Deus deixou ele ir lá no paraíso tentar, para que por intermédio dessa via entrasse o conhecimento do bem e do mal no homem. E Deus não nos robotizou. Se ele quisesse, se o poderoso Pai da criação quisesse robotizar a nossa vida, ele robotizaria. Simplesmente não deixava o mal chegar entre nós, ficava o bem do lado e o mal do outro. Mas como esse bem e esse mal e entender como eles são? Como é que nós poderíamos justificar se nós não estivéssemos juntos? Por isso vem Jesus Cristo falando nas suas parábolas: deixa o joio ficar junto com o trigo, deixa o bem com o mal, no final separa o joio do trigo. No final de tudo isso aí, quando Deus estiver tudo concretizado, toda a sua sabedoria, aí vai separar o bem do mal, porque nós temos conhecimento, nós temos firmeza. Quando nós falarmos que somos luz, nós temos conhecimento que somos luz. As trevas, treva, luz é luz, mas que viveram juntos, para que pudessem identificar, não ficasse somente na letra, conviveram juntos. Por isso, às vezes, muitos cristãos sem entendimento não querem conviver com as trevas, não querem se relacionar com as trevas. Nós temos obrigação de nos relacionarmos com as pessoas que estão em treva. Nós temos obrigação de nos relacionar com as pessoas que vivem no mundo totalmente dominado pelos demônios. Nós temos a obrigação de nos relacionarmos com ele. Não para comer a mesma comida, mas para trazê-lo para a luz. Nós temos esta obrigação. Por isso, às vezes eles falam bem, que tem muitos crentes que querem se exilar. Tem muitos cristãos que não quer assunto com o pecador. Não, você tem que ir ao pecador porque você é luz e tem que brilhar nas trevas. O Brasil precisa ouvir a luz. O Brasil precisa receber a luz. E quem é que vai ser as testemunhas da luz? Nós vamos esconder a nossa luz. Vamos nos esconder do mal? Não, nós vamos não atacar mal. Nós vamos iluminar as trevas, porque os demônios estão alvoroçados. Vamos lá, voltar no árvore do jardim do Éden. Eu perguntei, e não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas com certeza vocês estão dizendo, então o pastor está dizendo que Deus queria. Eu digo que ninguém pode impedir o Todo-Poderoso. Ninguém. Ele é o dono do projeto. Ele é o dono dos anjos e dos homens. Ele trabalhou com os anjos e trabalhou com os homens. E eu vou falar a palavra que eu queria falar e não consegui falar. É que Deus usou o seu maior poder para fazer você que está ao alcance da nossa voz. Quero te dizer uma coisa bem importante. O Criador deu tudo dele
para fazer você. Então, automaticamente, você é o maior projeto de Deus. Por que você é maior? Porque em você ele colocou o Espírito dele. Em nós, ele colocou a aparência dele. Em nós, ele colocou a imagem dele. Em nós, ele colocou a semelhança dele. Em nós, ele assoprou o Espírito. E o que mais nós queremos? A nós, ele deu o livre direito de escolher. Ele nos capacitou para entender o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Por isso, ninguém se justifica diante do Criador. Porque lá no Jardim do Éden, ele fez isso. E quando você vê o mal proliferando, quando você vê o mal crescendo estupidamente, é porque a obra de Deus está em pleno vigor. A obra de Deus está na sua crescente. O nosso Pai está crescendo a cada minuto, a cada momento, porque está num ponto de expectativa. Deus sabe o que vai na nossa mente, Deus sabe o que vai ao nosso coração, e quando Ele espera que nós venhamos tomar uma iniciativa, aí Ele cresce. Quando nós tomamos uma iniciativa ao lado do bem. Querido amigo que está ao alcance da nossa voz, está compartilhando conosco dessa live, resuma as Escrituras. Não vamos deixar os demônios tomar formas de Deus na nossa vida. Não vamos deixar de maneira nenhuma que as religiões venham invadir a nossa mente. A Bíblia Sagrada se resume entre Criador e criatura. Criador e criatura, Criador e criatura. A criatura não pode de maneira nenhuma saber daqui a um segundo o que vai acontecer. Então o homem se submete ao Criador em tudo. Na outra live eu falei, ninguém pode fazer nem sequer um pouquinho de água para beber. Ninguém pode, ninguém tem poder de criar nada. Tudo é criação do Todo-Poderoso. Ele criou o homem para que trouxesse a existência dele. Olha bem o que eu vou falar aqui agora. Preste bem atenção. Se Deus não tivesse criado os anjos e os homens, qual seria a condição de Deus? A resposta eu sei que alguém já está dando. Ele seria Deus, mas seria Deus do nada. Deus no vazio. Deus sem criação. Deus que não seria Pai. Deus que não criou nada. Ele estaria no vazio. E ele não seria adorado como está sendo adorado aí agora. Eu tenho certeza que você está adorando a Deus. Eu tenho certeza que você que está ao alcance da minha voz, quando você olha para um passarinho cantando, quando você olha para um canário cantando, quando você olha para o leão, quando você olha para as grandes florestas, quando você olha para as grandes caídas de águas, você vê Deus. E você diz, esse Deus é maravilhoso. Quando você olha para uma criança recém-nascida, quando você vê uma mulher gestante, você diz, é Deus, é Deus, é Deus. Você que diz que não existe Deus. Quando você olha estas coisas, quando você vê o inseto se movendo, quando você vê vida nas árvores, vida nos animais, vida nas aves, vida nos peixes, quando você vê vida nas águas, quando você vê vida nos céus, quando você vê o sol brilhar, a lua, as estrelas, a noite, o dia, quando você vê as nuvens passeando de um lugar para outro, encantando o céu que você vive, você diz, isso é homem que fez. Você diz, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Nós somos criatura. E Deus se move dentro de nós. Você, meu irmão, meu amigo, se
Se estude, faça uma avaliação de você. Comece a avaliar o seu cérebro, comece a avaliar os seus olhos, comece a avaliar a sua boca, comece a avaliar o seu corpo mortal, comece a avaliar até os seus órgãos que são mais reservados. Avalie, são órgãos reprodutores. Comece a avaliar até os espermas que saem de você. Avalie! Qual homem que pode fazer isso? Me diga, qual homem que pode fazer isso? Então nem anjos, nem homem pode estragar o projeto do Criador. Eu quero dizer uma coisa. Em Adão participar do fruto, ele pecou. Está escrito, é um pecado porque houve uma desobediência. Houve uma desobediência. Correto, a letra vai indicar isso. Mas por que da desobediência? Se o Criador sabia que ele ia comer. Ah, mas se o Criador sabe que ele ia comer, então a gente não precisa fazer. Claro que precisa, porque ele não nos robotizou. Você pode ser filho da luz ou filho das trevas. Ele fez isso para que pudesse ter criação, tanto na luz quanto nas trevas. Ele, quando criou o inferno, os pregadores dizem, não criou o inferno para os homens. Como ele não criou o inferno para homem, se ele é onisciente, onipresente, onipotente e sabia que a maioria dos homens iria para o inferno? E o que é o inferno? O que é o inferno? Alguém haverá de dizer que é um caldeirão que joga as pessoas lá dentro? Não é nada disso. O inferno é um planeta. É um planeta. Guarde isso, em nome de Jesus. Você que está ouvindo, guarde isso e tema a Deus. Para lá vai pastores, uma multidão de pastores que estão enganando o povo. Para lá vai sacerdotes que enganam o povo. Para lá vai espiritualista que engana o povo. Para lá vai pessoas boas que mesmo com toda bondade não reconhecem a glória de Deus. Mesmo com toda bondade não reconhece que tudo vem de Deus e nega Jesus Cristo. Quando pergunta, você aceita Jesus? Ele diz, eu não aceito. Por que não aceita se você pode ir para Jesus do jeito que você está? Todos devem ir a Jesus. Todos. Por que não aceita Jesus se não pode viver sem Ele? Jesus está sempre nos dando tudo. Porque tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que você faz, tudo que você vive, vem de Jesus Cristo. Até o pecado que você comete não vem de Jesus, mas Ele te dá a vida. Nós às vezes estamos pecando, mas a vida quem dá é Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Está dentro de vocês o caminho, a verdade e a vida, escolha. Está dentro de vocês a bênção e a maldição, escolha. É por isso que nós estamos falando para o Brasil. Brasil, escolha ser abençoado. Não importa a quantidade de gente que quer o mal, não importa, o Brasil precisa ser abençoado. Na live passada eu falei 90% de cristão. Quando eu estou falando isso, é 90% de pessoa que crê que Deus existe. É só isso que eu estou falando. Salvos é poucos. Salvação é para poucos. Cristão é muito. Tem muitos que crê que Jesus Cristo existe. Tem muitas pessoas que crê que o Espírito existe. Tem muitas pessoas que crê que Deus existe, mas não obedece nenhuma norma de Deus. Mas esses crê que Deus existe. Isso que eu estou falando. Quando eu digo 90%, pode ser que tenha alguém que venha me criticar dizendo, ô pastor, não está vendo que não tem 90%? Tem 30%. Tá, tudo bem, esses 30% é que estão numa consciência perfeita. No inconsciente tem 90%. Esses 90% acredita que Deus existe.
E ai do homem que não acredita que Deus existe. Por isso eu estou pedindo encarecidamente, creia nesse Deus. Nós não temos condição de viver sem Ele. Ele quem fez as águas, Ele quem fez o fogo, Ele quem fez o globo terrestre. Ele quem preparou o homem, Ele que fez o homem, Ele que permitiu que o homem comesse do fruto proibido. Foi Ele quem fez, é a sabedoria dEle, é a ciência dEle. O bem e o mal é uma ciência de Deus, o céu e o inferno é uma sabedoria de Deus. Por isso Ele não nos robotizou, Ele deixou a gente consciente. Mesmo que Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo agora, eu vou falar algo importante. Mesmo que Jesus Cristo não tivesse vindo há 2000 anos atrás, que Jesus Cristo tivesse vindo lá no final dos tempos, dava no mesmo, porque o bem e o mal foi plantado lá no Jardim do Éden. O bem e o mal, a mentira e a verdade, foi plantado lá no coração do homem, lá no Jardim do Éden, no primeiro homem. E esse primeiro homem, eu quero deixar você um pouco assim, espantado. É o X-tudo de Deus. Pode escrever isso. Esse primeiro homem é o X-tudo de Deus. Quer dizer, o todo perfeito, o todo bom. Não tem Salomão, não tem Abraão, não tem Isaac, não tem Jacó, não tem Moisés, não tem Daniel, não tem ninguém maior do que esse homem. Esse homem não foi feito por outro homem. Esse homem não veio de uma relação sexual. Esse homem veio do próprio Criador. Foi Deus quem colocou esse homem para fora. Então esse homem é o X-tudo de Deus. Adão é o homem mais perfeito. Depois, mais do que perfeito, que é Jesus Cristo, que veio fazer com que este homem se tornasse para Deus de uma forma magnífica. Quando o segundo homem veio, ele acoplou nesse primeiro homem. E agora, esse homem que somos nós, temos o homem Jesus dentro de nós. E nós vamos para Deus, porque nós entramos numa consciência perfeita. Vamos simplificar as Escrituras. Vamos parar de ler as Escrituras e começar a colocar poderes em quem não tem. O poder que tinha em Abraão era Deus quem dava. O poder que tinha em Moisés aquela vara não tinha poder de nada. Era Deus que dava o poder para ele. Quem abriu o mar vermelho foram os anjos. Não foi aquela vara de Moisés. As muralhas não foi derrubada com as cornetas são símbolo, são simbólicas. Toca a corneta, porque nós vivemos com símbolos. Nós, os humanos, vivemos com símbolos. Nós gostamos do símbolo para ficar marcado na nossa consciência. Guarde isso. Você é a maior criação de Deus. Nós somos a maior criação de Deus. Agora, tem uma coisa que nós temos que decidir em nossa vida. É se nós somos luz ou treva. Se vamos morar no planeta Terra, aonde terra que é céu, porque diz as Escrituras que a terra vai ser a mesma coisa que o céu. Diz as Escrituras que Jesus Cristo vai fazer tudo novo, novo céu e nova terra, para os que vencerem. E fez também o planeta inferno. O inferno eu já citei e eu vou voltar a citar. O inferno é tudo que não presta, tudo que você vive aqui que não presta vai estar no inferno. Já pensou bem? Uma dor constante. Já pensou? Uma dor no fígado constante, uma dor nos rins constante. Já pensou? Uma dor de cabeça constante. Já pensou um lugar onde não tem paz, é só guerra? Já pensou um lugar onde só tem pessoas gritando de horror? Esse lugar foi feito não para nós, mas ele deixou a nossa escolha. Ele, na onisciência dele, ele sabe que a maioria vai para lá. Mas eu digo para você que está ao alcance da minha voz, da nossa voz, que é a voz que clama no deserto. Você que está ao alcance da nossa voz, em nome de Jesus, não vá para o inferno. Não vá para o inferno, porque não há razão. Você é uma pessoa inteligente. Eu vou dizer agora, para aqueles que são ateus, você é inteligente, ateu. Ateu, você está fazendo prova de Deus. Você não vai ser mais ateu se acreditar em Deus. Como você vai acreditar? Se você der um lugar para Ele. Dê um lugar para essa prova que você quer de Deus. Você quer uma prova de Deus.
Por quê? Você diz que não existe Deus pelo fato de que o bem e que o mal está dentro de nós. Está dentro de mim e de você, ateu. O bem e o mal está dentro de você e de mim. De pessoa boa. A pessoa não é boa por si. Nós temos um corpo humano, nós temos um espírito e uma alma. Dentro desse corpo está o Espírito de Deus. Você precisa entender isso. Você não vai morrer. Tem que escolher antes que esse espírito saia do seu corpo. Está ruim aqui. O mal está junto com o bem. Você não tem direito a nada. Você não tem direito a nada. Eu não tenho direito a nada. As coisas boas são nos negadas. Nós não temos direito a compartilhar das coisas boas. Não temos direito a compartilhar de riqueza. Nós não temos direito a nada, mas você leva uma vantagem com aqueles que têm direito. Porque a maioria das pessoas que têm direito se afasta de Deus sem necessidade. As pessoas que têm uma condição social boa, as pessoas que estão com muito dinheiro, eles se afastam de Deus e se entrega ao total descaso de Deus, se entrega ao lado profano do ser humano, se entrega aos pecados capitais. As pessoas que vivem a sua vida com bem-estar, as pessoas que têm um dinheiro para gastar, as pessoas que estão vivendo uma vida boa diante da humanidade, elas procuram usar este bem-estar em coisas que completamente contrário à lei de Deus. Para você que é rico, a Bíblia diz, ai de você, ai dos ricos. Porque se não se tornar pobre e humilde, não é pobre em dinheiro não, é pobre de necessidade. Porque você é rico, o seu dinheiro não compra a paz, o seu dinheiro não compra a saúde, o seu dinheiro não compra alegria, o seu dinheiro não compra o gozo, o seu dinheiro não compra um copo de água, o seu dinheiro não pode comprar nada que vem da parte do Criador. O seu dinheiro não pode comprar nenhum benefício de Deus. Por isso, seja um pobre rico. Você que é rico, seja um pobre de espírito e procure a Deus agora. Desde já, procure se encontre com Deus. Eu sei que você está sendo oprimido. Existia um homem que já faleceu. É o Gugu. Na televisão, Nelson Ned, numa entrevista com ele, Nelson Ned disse que era o terceiro homem, ou o quinto homem mais rico do Brasil. E disse que era o homem mais pobre e miserável do Brasil. Porque na casa dele estava cheio de demônio. Ele vivia casado e com muitas mulheres, traindo e sendo traído. Ele falou para o Gugu, Gugu, nós, quando nos trancamos dentro da nossa casa, os demônios começam a nos oprimir, nós sentimos falta de tudo, e esta falta, você que tem dinheiro, é a falta de Deus, rapaz. Se você é rico nesta terra, seja rico 2 vezes, aceita Jesus agora, e se torne um pobre de espírito. Diga para Deus agora de onde você está, eu quero me tornar um pobre de espírito para herdar a vida futura. Olhe, não se esqueça, os demônios têm uma palavra para os ricos, que nós devemos aproveitar tudo desta terra, porque depois que morrer, tudo acabou. Não se engane com isso, porque Deus não seria Deus se isso acontecesse. O nosso Criador não seria Criador se isso acontecesse. Todos vão ressuscitar. O nosso corpo mortal, ele vai retornar num corpo excelente, para dar conta do que nós fizemos na terra. Você e eu vamos prestar conta dos olhos, da boca, do coração, da mente, do cérebro, dos seus pés, das suas partes íntimas. Nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos na face da terra. Porque Deus não se deixa escarnecer. Por isso nós não tememos nada que aconteça. O mundo pode, o demônio aparecer. O mundo pode, neste momento, receber Satanás, não tem problema. Porque Deus é o dono dos céus e da terra. Deus não permite que o mal acabe com o bem. Deus deixa que eles venham trabalhar entre si, venham se relacionar para que um convença o outro, um convença pelo bem e outro convença pelo mal. Digo para os
que não teme a Deus, volte para Deus. Digo agora para os nossos governantes, não abra espaço para os demônios. Não tire Deus da política. Há um ditado forte que o cristão não entra em política. Correto. Mas eu quero dizer uma coisa. Precisamos sim. Precisamos de pedir a Deus pelos políticos. Sem Deus, a pátria será destruída. Digo para o presidente da República e digo para quem está concorrendo à presidência: se você não governar com Deus, os demônios tomarão conta do Brasil. Qualquer que seja o presidente que irá assumir a cadeira número 1 do nosso país, se excluir Deus, e digo para os senadores, vocês que querem excluir Deus dos governantes, vocês que não querem que o cristão entre na política, estão completamente enganados. O cristão não faz política. O cristão, ele tem como governo o Pai de toda a criação. Por isso, ele pede a Deus para proteger, seja lá quem for, seja lá qual for a condição do político, pede para proteger tanto quem teme a Deus como que não teme a Deus. Então eu vou deixar em aberto. Nós, com certeza, vocês haverão de fazer muitas perguntas, porque eu abri um espaço para que vocês possam meditar nessa árvore do Jardim do Éden e perguntar se Deus sabia de tudo. Se Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo. Que Deus possa abençoar a todos que estiverem ao alcance da nossa voz. Vamos continuar, porque com certeza vocês irão fazer muitas perguntas. Até. Se Jesus Cristo não voltar, retornaremos.